Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa aulinha sobre os setores da economia. Pode-se fazer uma separação, uma distinção das formas de trabalho a partir de sua função social. Como função social do trabalho, se entende a localização específica do trabalho realizado em uma cadeia produtiva mais complexa e extensa, que movimenta a economia e possibilita a existência material e imaterial das sociedades. Eu sei, você não entendeu ainda. Vamos compreender melhor a função social do trabalho. No campo da sociologia do trabalho, há o interesse em analisar as formas de transformação da realidade e sua interação com outras esferas da vivência humana, a exemplo da economia, política e cultura. De acordo com Karl Marx, as relações de trabalho se dão de forma muito conflituosas por espelhar a luta de classes e a diferença de interesses presentes nessas relações. Já para Emile Durkheim, a divisão do trabalho se estabelece como forma de coesão social, visando harmonia e uma maior e melhor produtividade. Na área de estudos de humanas, a economia e o trabalho são classificados em diferentes setores da economia. Esses setores da economia são divididos em 4 partes: setor primário, setor secundário, terciário e quaternário. Lembrando que esse quaternário, ele é recente. Obviamente, existe uma lógica produtiva que interliga esses 4 setores da economia. Se um deles não produz, automaticamente o seguinte fica impossibilitado de dar continuidade à sua produção, ou seja, um depende do outro. Resuminho breve do que se trata cada setor. O setor primário da economia está associado a uma dinâmica de extração e produção de matérias-primas. O setor secundário se relaciona à transformação de matéria-prima que foi anteriormente obtida do setor primário. O terciário fica com a fatia da comercialização, consumo e serviços. E por fim, o setor quaternário surge da necessidade da classificação dos serviços baseado no conhecimento. Se você gravar isso, já fica muito bom. Então agora nós vamos destrinchar cada setor. O setor primário da economia, ali residem as atividades econômicas e tipos de trabalhos que envolvem a extração e produção de matérias-primas, como soja, carne, ferro e madeira. E quem trabalha nesse setor? São os agricultores, os pecuaristas, os mineiros de carvão, os pescadores, seringueiros, coletores em geral, enfim. Estes são alguns exemplos. Esse setor fornece a matéria-prima básica para o setor secundário, que é a indústria, e que será responsável pela transformação. Como não há uma necessidade de uma transformação muito elaborada do produto lá no setor primário, então existe uma tendência de que os trabalhadores vinculados ao setor primário tenham menor qualificação profissional. Não é que não precisa estudar, mas geralmente eles têm um nível inferior de escolarização. O resultado da produção que vem do setor primário apresenta um valor agregado menor, pequeno, menorzinho. Por que será? Porque houve pouca transformação realizada no produto que saiu lá do setor primário. Por exemplo, o leite. Ele é coletado, é refrigerado e mandado para a indústria. A indústria já está no setor secundário. Agora vamos ver um exemplo meio doloroso. Lembrando que o lugar onde eu pesquisei sobre os setores da economia tinha esse exemplo do barril do petróleo custando $65. E eu fui olhar agora o preço do barril de 160 litros de petróleo, ele está custando $370. Isso significa que cada litro de petróleo custa aproximadamente $2,31. Esse petróleo será a base da produção de combustível. Aí depois pode fazer com esse petróleo cera, solvente, asfalto, entre outras coisas. Plástico, roupa, creme, coisa para passar no cabelo. Acho incrível. Você tem que olhar no rótulo do shampoo para você não comprar
coisas que tem petróleo, petrolato, esses negócios não é bom para a pele nem para o cabelo, viu, gente? Ao se somar o valor de todos os produtos provenientes de um barril de petróleo, ele será maior do que US$ 370, pois, além do lucro da empresa de extração e refino do petróleo, também é necessário somar os salários dos trabalhadores envolvidos na cadeia de produção. Preste atenção. O trabalho, portanto, aqui no setor secundário, ele agregou valor à produção. Mas no contexto lá do setor primário, esse valor será sempre menor, porque não há uma manipulação excessiva desse produto. Já no secundário há. No setor primário, destaca-se o extrativismo, a agricultura e a pecuária. O extrativismo caracteriza-se pelo trabalho de retirada de algo diretamente da natureza. Essa extração pode ser de minérios, como ferro, alumínio, sendo então chamado de extrativismo mineral. O extrativismo mineral se relaciona com as plantas, com o corte da madeira ou a coleta de frutas e castanhas diretamente de uma vegetação nativa. Por fim, o extrativismo animal está associado à caça ou à pesca. É importante ressaltar que o trabalho humano, nesses casos, é o de encontrar e retirar algo que estava na natureza. A agricultura se vincula à produção de gêneros vegetais, frutas, hortaliças, temperos, e a pecuária à criação animal, gado, aves, suínos. O somatório do trabalho no campo é chamado de agropecuária. A agropecuária, por sua vez, se vincula a um tipo de trabalho diretamente conectado com a natureza, mas que necessita de uma ação anterior por parte dos seres humanos. A colheita, por exemplo, depende do plantio, do cultivo e cuidado com as sementes, com as mudas, em um momento anterior, né? É preciso fazer isso antes. Nesse sentido, é possível perceber o trabalho humano, mas também uma pausa na qual a dinâmica atua. É preciso esperar a plantinha crescer, por exemplo. É importante ressaltar também que a agropecuária, por causa dos avanços tecnológicos e do aumento da demanda, tem agregado cada vez mais tecnologia em seus processos produtivos. E isso tem levado à artificialização do meio. Muito embora essas tecnologias auxiliem a superar alguns impedimentos naturais anteriores, ainda existem vinculações muito importantes entre a agropecuária e a dinâmica natural, ou seja, por mais tecnologia que há, é preciso que haja aquele conhecimento daquela pessoa que habita ali na roça, na fazenda, é preciso esse trabalho humano, é preciso isso ainda. O acréscimo da tecnologia aos processos produtivos na agropecuária gera uma classificação bastante importante para o trabalho no campo. De um lado, a agropecuária extensiva e de outro, a agropecuária intensiva. Vamos ver a diferença das duas? A agropecuária extensiva é aquela na qual existe um baixo investimento de capital e, por causa disso, um baixo índice de uso de tecnologia. Por esse fato, a agropecuária extensiva apresenta uma menor produtividade, ela produz menos e se concentra em pequenos produtores e produz grande parte do alimento no Brasil. Olha só, são os pequenos produtores. Por outro lado, a agropecuária intensiva é aquela na qual exige um grau elevado de investimento em novas tecnologias produtivas, aqueles maquinários caríssimos. E assim sendo, a produtividade é maior, concentra grande quantidade da produção dos commodities agrícolas e menor número relativo de trabalhadores no campo, porque os maquinários fazem tudo. Agora vamos para o setor secundário da economia. O setor secundário vincula-se aos tipos de trabalhos associados à transformação das matérias-primas anteriormente produzidas. Esse setor econômico utiliza os materiais provenientes do setor primário para transformá-los em outros produtos que são encaminhados para o setor terciário da economia. O setor secundário da economia pode ser dividido em duas dinâmicas distintas de trabalho: a construção civil e a indústria, propriamente dizendo. A construção civil utiliza materiais brutos, como cimento, por exemplo, para a partir da aplicação
de trabalho e do conhecimento, entregar para a sociedade como produto final casas, prédios, pontes, estradas hidrelétricas, enfim, tudo que é construído com tijolo e cimento. Embora a construção civil tenha esse papel super importante, a maior parcela do setor secundário está ligada à indústria e os seus subtipos. É na indústria que se percebe de maneira palpável a lógica da transformação de uma matéria-prima em um produto. Mas, como sabemos, vivemos em uma sociedade altamente complexa e dinâmica, cujo dinamismo exige muito mais tecnologias e, enfim. Por isso, a noção de uma indústria que recebe matérias-primas diferentes, né? Borracha, aço, plástico, tecido, ferro e entrega após a realização do trabalho um automóvel prontinho, não existe mais na prática. Como assim não existe mais na prática? Sim, olha, a complexidade da produção atual faz com que as diferentes indústrias estejam divididas em ramos cada vez mais específicos e dessa forma produzam mais rápido, com melhor qualidade e de maneira mais barata. Por isso que nos nossos carros, por exemplo, tem gente que, eu tenho um nojo da Fiat, mas nem sabe que às vezes um carro da Volkswagen tem um motor da Fiat, foi produzido pela Fiat, coloca só o nome da Volkswagen lá. É mais ou menos assim a nossa indústria. O setor terciário é aquele que se vincula ao comércio e aos serviços. Este setor econômico, portanto, está conectado à dinâmica de circulação e de consumo do que foi produzido pelos setores primário e secundário. Muito embora o comércio e os serviços sejam separados, sejam distintos, sejam diferentes, é difícil pensar um sem o outro no momento atual de nossa sociedade. Por exemplo, para um produto chegar à prateleira de um mercado, onde se efetivará o comércio, onde você vai lá e compra, foi necessário anteriormente um serviço de logística e transporte. No terceiro setor econômico, existem trabalhos que envolvem principalmente relações entre as pessoas, porque nele, essencialmente, não se produz nada de forma objetiva e concreta, mas o que anteriormente foi produzido vai circular. Então, preste atenção, isso é muito importante. No setor terciário, a indústria não entra, a indústria está lá no secundário. E aqui, nesse setor, é o comércio, é você pegar aquilo que está pronto e fazer chegar até o consumidor, de um jeito ou de outro, seja transportando, seja vendendo, seja fazendo a propaganda, enfim. A dinâmica do comércio pode ser subdividida em dois tipos, atacadista ou varejista. Para quem não sabe que diabo é atacado e varejo, Tia Odete explica. Atacado, compras no atacado é quando você compra a caixa fechada, vários volumes. E varejo é quando você compra a unidade. Você compra uma unidade, duas, três, mas não é uma caixa fechada. Geralmente o preço é maior do que se você comprar no atacado. Bom, já que você está gostando do conteúdo, então, aperta o seu dedinho aí no se inscrever, se inscreva para que a Tia Odete grave mais, porque eu gosto de gravar, né? Mas o incentivo é bom, então se inscreva, comente aí, conta a sua experiência, fala com a Tia Odete, que a Tia Odete gosta. Então vamos lá. É o comércio que faz a mediação entre a fábrica e os mercados. E as lojas menores são os grandes centros de distribuição. Eles atuam em escalas territoriais e de volumes bastante amplos, pois as pequenas lojas recorrem ao mesmo centro de distribuição, porque, via de regra, a compra e a venda se dão em lotes e entre CNPJs diferentes, ou seja, entre empresas. Nessa hora aí, o consumidor final não entra. O comércio varejista se destina aos consumidores finais, ou seja, às pessoas no seu cotidiano, constituído por lojas e mercados, localizados em ruas ou centros de compras, que atuam na sua região de entorno, né, uma escala geográfica menor. E geralmente estão ligados a vendas do dia a dia e de poucas unidades para cada um de seus clientes.
menor volume de venda. Então, isso é o comércio varejista. Os serviços, por sua vez, são trabalhos que envolvem pessoas, tais como o atendimento a um paciente por uma médica, o atendimento de uma cliente por um garçom, o atendimento de uma mulher por uma manicure, uma pedicure. É possível a classificação dos serviços como comércio de bens intangíveis. Grava isso. Ou seja, bens que não são materiais, mas imateriais. Por exemplo, ao visitar uma exposição em um museu ou assistir uma peça de teatro, a busca de um cliente é o entretenimento, ou seja, o lazer. Mas o lazer e a cultura não são algo que se possa segurar com as mãos ou quantificar. Então, isso aí está na categoria do imaterial. Na medida em que as sociedades se tornam mais complexas, as relações entre as pessoas também se complexificam. As demandas individuais e coletivas tendem a aumentar. Nesse sentido, o número e os tipos de serviços se multiplicam. E alguns exemplos importantes, entre eles estão turismo, entretenimento, saúde, serviços públicos e bancários, etc. Agora vamos finalmente para o setor quaternário da economia. Fica aí, não sai não, continua aí, você tem que aprender, ora bolas. Até aqui, trabalhamos o sistema clássico de divisão dos setores da economia e dos tipos de trabalhos associados a eles. Entretanto, as relações sociais e produtivas se alteraram muito nos últimos 30 anos, devido ao fenômeno da globalização e da popularização de novas tecnologias e dos meios de comunicação. Esse fenômeno levou alguns autores a pensar em um novo setor da economia que descrevesse esse momento histórico, que nós estamos passando, que é o setor quaternário. Esse setor se vincula às atividades de geração de informação, conhecimento, pesquisa e educação. A grande peculiaridade é que o trabalho nesse setor deve ser altamente qualificado, com a utilização de tecnologia de ponta, pesquisa e transferência de conhecimento. E, portanto, tende a ser muito bem pago. O conhecimento é considerado atualmente como um recurso estratégico para decisões políticas e econômicas na escala global. Além disso, possibilita que os países ou empresas estejam na posição de liderança global, em especial na economia. E isso resulta na geração de novas tecnologias. Assim sendo, percebe-se a diferença na dinâmica do trabalho em diferentes escalas: global, nacional, regional ou mesmo local. Essas diferenças se mostram também no tipo de atividade e no grau de qualificação exigido dos trabalhadores. Portanto, envolve um valor social dado a determinadas funções. Se liga que é agora que o bicho pega. Vamos lá. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas eu preciso que você permaneça aí, porque você precisa entender o assunto, né, gente? Estudar é enfado e canseira, estudar é um saco. O bom do vídeo é que você pode colocar ele, assistir fazendo cocô, assistir, sei lá, fazendo outra coisa, mas ouvindo, né? Em um primeiro estágio industrial, no qual existe uma grande utilização de matérias-primas, o resultado do trabalho aplicado é um produto semi-acabado, que não se destina diretamente ao consumidor final. Isso significa que ainda haverá outro processo industrial para aquilo que foi produzido. Essas são conhecidas como indústria de bens intermediários. Os principais exemplos são a indústria siderúrgica, que recebe ferro do setor primário, realiza sua transformação em barras ou chapas de aço. Na maior parte das vezes, esse tipo de indústria se localiza próximo da fonte de matéria-prima. E em segundo estágio, encontra-se as indústrias de bens de capital. Esse tipo de indústria é responsável pela fabricação de máquinas, peças e robôs. A produção também se vincula com outros setores da economia em si, não com o consumo direto.
importante salientar que o conceito de capital torna o nome desse setor industrial autoexplicativo, pois ele não se refere exclusivamente ao dinheiro, mas à riqueza em si. Portanto, se uma propriedade agrícola compra um trator, esse trator, além de ser um patrimônio, também possibilitará um ganho futuro de produtividade. Dentro da cadeia produtiva se encontram as indústrias de bens de consumo, ou seja, aquelas que produzem algo diretamente para o consumidor final, tais como automóveis, roupas, eletrodomésticos, alimentos, entre outros. Esse ramo da indústria deve ainda ser compartimentado em duas dinâmicas distintas, preste atenção, que dizem respeito ao tipo de produto e à lógica de consumo-utilização. Ai, professora, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Ok, fica aí que você vai entender. São dois aspectos. De um lado, existem as indústrias de bens de consumo, tal como carro, eletrodoméstico, blá blá blá, que tem uma vida útil longa. Você pode ficar com o carro 20 anos, se você quiser. Se o consumismo deixar você ficar com o carro, você pode ficar por 20 anos. São bens duráveis. E aí, do outro lado, nós temos a indústria de bens de consumo não duráveis, tais como alimentos, vestiário. A vida útil é pequena, ou seja, o produto tende a se esgotar com a dinâmica de consumo. Você compra o iogurte, você comeu. O iogurte não será eterno, então, logo, ele é um bem de consumo não durável. Então vamos resumir essa bagaça aqui para você entender de vez. Setor primário: agricultura, mineração, pecuária, silvicultura e pesca. Setor secundário: indústrias de transformação. Setor terciário: comércio, serviços e profissionais liberais. Setor quaternário: pesquisa e tecnologia. São esses setores da economia que influenciam diretamente a economia e o potencial de crescimento de um país. Então, ficamos por aqui. Se você achou o vídeo longo, assista em etapas, mas por favor assista! Aprenda com a Tia Odete, porque eu tenho prazer em ensinar. Até mais, fiquem bem!